Vamos lá então, povo. Tenho a seguinte situação. Me pediram um relatório com alguns dados dos trabalhadores ativos, por exemplo, porém é essencial que nesse relatório contenha o CPF do trabalhador, tá? Porém, no meu sistema de folha de pagamento eu até tenho um relatório um pouquinho mais completo, porém ele não tem o CPF. E eu tenho um outro relatório que também, tem algumas informações dos empregados e, inclusive, o CPF. Então, como que eu vou fazer para solucionar isso no Excel? Eu tenho que ligar essas duas planilhas de alguma forma, alguma função que me traga na planilha mais completa o dado CPF, que é essencial aí para quem me solicitou esse relatório. Beleza? Então, vamos lá para o Excel, tá? Então eu venho aqui, ó, eu trouxe aqui do meu primeiro relatório, que eu chamei aqui plano 1, né? Eu tenho a matrícula, nome, cargo, RG, sexo, telefone e eu abri uma coluna chamada CPF para que eu traga essa informação de algum outro lugar, tá? E esse outro lugar será a planilha 2, tá? Na planilha 2 eu tenho a coluna empresa, matrícula, nome, fone e o bendito do CPF, certo? Então, como que eu vou fazer? Qual que é a função que eu vou utilizar aqui no Excel para juntar estas informações? Beleza? Vamos lá na coluna que eu criei, na coluna CPF, tá? A função vai ser a famosíssima função PROC-V, né? Então, para iniciar o PROC-V, vou colocar lá um igual. O PROC-V é procura na vertical, tá? Por isso que é uma função de procura e referência, e ela chama PROC-V justamente por isso, é uma procura na vertical. Então eu vou escrever lá PROC-V, abrir o parêntese, para começar a colocar as informações dentro do PROC-V, que a gente chama aí, as funções elas têm uma sintaxe, né? Então essa sintaxe determina quais informações ela precisa para funcionar, tá? Então eu tenho lá um PROC-V, a primeira função aqui que eu vou ter que colocar, a primeira informação, é o valor procurado. O valor procurado, pessoal, é a informação que está na planilha 1 e na planilha 2. É uma informação que me liga as duas planilhas, tá? Então, o que tem em comum? Eu tenho matrícula e tenho nome em comum, tá? Mas a gente procura, muito raramente a gente usa campos de texto para fazer essa ligação. Por quê? Porque às vezes tem uma vírgula, tem um espacinho a mais, tem um acento que já acaba com o nosso PROC-V, tá? Então a gente sempre procura campos de número que são exatos, né? Então eu vou usar a coluna matrícula, beleza? Então o valor procurado aqui está na célula A4, certo? E vou dar um ponto e vírgula para seguir adiante na nossa função. Agora ele me mostra aqui que ele precisa da matriz tabela, ou seja, é a tabela aonde eu vou buscar o dado procurado, né? Que no caso é o CPF. Então, o CPF está lá na planilha 2. Então, eu vou aqui na planilha 2, clico e vou começar a selecionar, pessoal, bem importante isso, tá? Da matrícula para frente aqui, ó. Eu não posso selecionar da empresa para frente. Então, de propósito, eu coloquei uma coluna empresa aqui para vocês entenderem isso, tá? Então, eu vou selecionar de matrícula até o CPF e vou selecionar a tabela toda, né? Porque independente da posição que a matrícula tiver, ele vai buscar. Ok? Vou dar mais um ponto e vírgula, certo? E agora ele me pede o número índice coluna. Esse número índice coluna é a coluna ao qual está o dado que eu vou puxar lá para a primeira planilha, tá? Então, no caso, é o dado CPF. Qual que é o número que eu vou ter que colocar então? Ó, eu até coloquei aqui em cima uns numerozinhos para facilitar, tá? Então, a gente começou a selecionar da matrícula para frente. Então, eu vou contar. A primeira coluna que eu comecei a selecionar 1, 2, 3 e 4, ok? Então, eu vou colocar o índice 4, né? O número 4. Ponto e vírgula de novo para finalizar o PROC-V. Ele me dá duas opções, um de correspondência aproximada, que é o verdadeiro, ou correspondência exata, que é o falso. Nesse caso, eu vou colocar
correspondência exata, falso, né? Eu preciso exatamente o CPF daquela matrícula, beleza? Então, ou eu clico ali no falso, ou eu digito 0, que é o mais comum, tá? Que vai dar na mesma, né? 0 é igual a falso nessa função. E vou fechar o parêntese e vou dar um Enter para finalizar, tá? Enter, beleza? E ele trouxe o CPF, tá? Agora, complementando o PROC-V, é muito importante isso. A gente já viu nas aulas anteriores a questão das referências relativas ou absolutas, tá? Então, eu preciso travar, eu vou clicar 2 vezes aqui, vou dar 2 cliques para editar, né? Eu preciso travar a nossa matriz tabela, certo? Que é a tabela que a gente selecionou lá, né? Planilha 2, no intervalo de B3 até E1091. Por quê? Porque se eu não travar isso aqui, a hora que eu arrastar essa função para baixo, ele vai mudar, né? Para B4, B5, B6 e etc. Então, como que eu faço para fazer esse travamento aqui? Eu vou clicar bem no meio do B3 ali e vou dar um F4, tá? O que ele faz? Ele coloca o símbolo dólar na frente do B e o dólar na frente do 3, certo? Então, está travadinho, como a gente já sabe, né? A gente já viu em referências relativas e absolutas. E faço a mesma coisa no E1091. Vou clicar aqui, vou dar um F4 e travou também o E1091, certo? Dou novamente um Enter. Beleza, agora eu tenho ali a minha tabela travadinha, bonitinho. Dou 2 cliques aqui, né, para preencher até lá embaixo, né? Ele vai virar uma cruzinha se eu colocar aqui embaixo e vai copiar a fórmula até o fim da minha tabela, certo? Então ele me trouxe o CPF lá da planilha 2 e eu tenho o meu relatório aí completo com sucesso. Então, questão resolvida através do PROC-V, e é extremamente utilizada dentro do Excel e não é tão difícil assim, né? É só a gente decorar essa sintaxe e vai resolver o nosso problema aí com facilidade. Beleza, povo? Então é isso. Deixa aí os seus comentários, o que vocês acharam. Compartilha com teus amigos também, enfim. Eu vou colocar essa aula aqui também para o pessoal lá no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Beleza, povo? Compartilha com seus amigos aí, para quem tem interesse nessa aula, certo? E vamos até a próxima. Um abraço e tchau!